Está começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje o nosso convidado é o professor e atleta Wesley Militani. Boa noite, Wesley. Muito obrigado por receber o nosso convite para participar do nosso bate-papo, do nosso podcast aqui nessa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os seguidores aí da TV Cidade. Para mim é uma honra e é um imenso prazer estar dividindo aqui um pouco da minha história, principalmente como professor e como atleta. Beleza, Wesley. Wesley, você começou, foi durante a pandemia, inclusive de pijama, né? Se a corrida nasceu para você como uma fuga, de certa forma foi como uma fuga que a corrida nasceu, né? E como é que essa fuga depois virou um caminho na sua vida? Alex, a corrida, ela nasce sim na minha vida no período pandêmico. Eu acho que o mundo inteiro observou, viveu a pandemia e com muitas dúvidas, muito acuado, né, muitas informações, as redes sociais bombando, e eu me senti ali isolado, acuado, um pouco perturbado, né, a saúde mental, digamos, um pouco fragilizada, e eu busquei terapia, eu busquei ajuda, primeiramente, de amigos, Uhum. psicólogos, e no segundo momento eu procurei até ajuda psiquiátrica, né? E dentro da terapia, dentro ali do acompanhamento com os psicólogos, nós chegamos à conclusão que o esporte poderia ser um caminho interessante. Uhum. Eu sempre gostei de esporte, esporte sempre fez parte da minha vida. Eu acredito que é um dos pilares que não me deixaram me perder totalmente, vamos dizer assim, nas minhas aventuras adolescentes, juvenis, sabe? Então, ali naquele momento, eu decidi calçar um tênis e decidi, primeiramente, caminhar. E nessas caminhadas eu tentei correr e estou até hoje. Já vamos Bacana, completar hein? 4 anos. Uhum. E você lembra, assim, como é que foi o seu sentimento naquela primeira corrida aqui em Nepomuceno, ainda de pijama? Cara, eu acordei atrasado, né? Me ligaram, falaram: você se inscreveu aqui para a corrida, não vai participar, a galera da academia está aqui. E eu fui com o que tinha ali na hora. Falei, tô chegando, né? Levantei e fui. Só, Alex, que eu não estava inscrito para correr, eu me inscrevi para caminhar. Ah, tá. Mas você foi E de pijama porque você atrasou? eu estava atrasado e já ia dar largada. Você Era esqueceu o que foi? Você dormiu demais? dormir demais, né? Eu, como disse, eu estava ali num processo em tratamento, tanto com psicólogos como com psiquiatras, ainda adaptando com medicação, né, de psiquiatria, e simplesmente perdi o horário, mas não queria perder a caminhada. E do jeito que eu estava, eu calcei o tênis e fui. E o que era para ser uma caminhada, eu corri, né? E eram Mas, 3. mas você estava treinando já a corrida ou não? Você já tinha começado? Estava. Mas não estava preparado para aquele dia. Não, mas foi possível. Ali eu percebi que dava E para correu bem? fazer. Como é que foi? Corremos bem, foi muito divertido. O meu amigo Rodrigo Reis estava comigo, nós fizemos junto e depois nós ainda tiramos muita onda, porque tinha uma TV local cobrindo o evento e nós exigimos que fôssemos entrevistados, né? Então, não, vocês precisam entrevistar a gente, nós fomos primeiro da caminhada, né? A gente estava aqui para caminhar e correr, eu tenho que entrevistar. Aí entrevistaram, o Rodrigo é ator, gosta muito de tirar onda, nós, é claro que com todo respeito, né? Mas aí foi muito bacana, rolou ali uma brincadeira e Foi divertido foi demais, divertido, então, né? foi bem divertido. Ah, tá. O que que a pandemia tirou de você que depois você ganhou na corrida? A pandemia tirou de mim algo que eu luto até hoje, sabe? A pandemia, ela tirou de mim um dos vícios que estavam destruindo a minha vida, né? A minha adolescência, a minha juventude, ela foi regada a muito rock and roll, muitas drogas e muitas esbórnias Que isso, e cara? muita boemia, A gente olha e né? não imagina, não Sim, imagina isso. mas eu tenho esse passado, né? E eu não posso negá-lo e ele existe, né? E a pandemia ela tem uma parte, vamos dizer assim, de dependência química, e a pandemia ela tirou isso de mim e eu sou muito grato, porque eu percebi o quanto a vida é valiosa. Quando
eu sou professor, então eu tive a oportunidade, o privilégio, vou dizer assim, de poder me resguardar, de poder guardar a quarentena na pandemia, né? Eu sei que muitas pessoas não puderam fazer isso, Uhum. né? A minha profissão me permitiu. E eu sou comunicador, sou professor, eu estou no meio das pessoas. E quando eu me vi trancado, eu entrei em agonia. E eu percebi o quanto a vida é valiosa, né? E naquele momento foi quando eu tive, digamos, um insight, uma epifania, e falei: olha, eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha mente, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar do meu espírito. Olhei para o lado, vi a minha família, vi meus filhos, vi minha esposa, que É tudo, é a né? maior riqueza que eu tenho na minha vida. E ali eu acho que morreu a criança e nasceu o homem, Uhum. vamos dizer. Mas você teve assim, uma ajuda de alguma pessoa que chegou lá, te chamou, foi te orientar ou não? Ou foi por vontade própria mesmo? Você pegou e falou: eu vou atrás, eu não quero essa vida para mim, isso basta, isso não serve para mim, eu vou à luta e acabou. Foi vontade própria. Mas olhar nos olhos dos meus filhos talvez A tenha força. sido a maior força, né? Porque são duas crianças que não pediram para vir ao mundo, é uma responsabilidade minha e da minha esposa, e ali eu percebi que eu sou o exemplo, eu sou o caminho para eles, que eles observam e querem seguir, né? O espelho deles, né? Então, acho que o olhar dos meus filhos, do Pedro e da Cecília, tenha sido aí o maior combustível, né? Isso é amor demais. A gente até arrepia quando fala de filho, cara. O que é É isso? forte, forte. Aqui, vamos falar um pouquinho aí sobre aquela corrida lá de Sobradinho. Você participou, foi recentemente, foi domingo passado, não foi? Sobradinho, estive agora, o São último Tomé final de das Letras. semana, sim, Isso. Como é que foi? Conta sim. pra nós. Você ficou em segundo lugar? Fiquei na minha categoria. Alex, as corridas, elas são assim, elas premiam os 5 primeiros atletas, né? Aham. Então, sempre tem ali os 5 primeiros, até a gente, entre a gente trata eles de elite, né? E depois ela vem premiando as categorias. Então, eu percebi que eu poderia me destacar na minha categoria, né, Aham. que é entre 40 e 49 anos. Então, eu corro dentro dessa categoria, eu tento buscar o pódio nessa categoria, e graças a Deus tem voltado com os troféus, tem vindo resultado. Sobradinho é o distrito de São Tomé, né? São Tomé hoje é uma cidade que eu vivo ela. Antes eu não vivia São Tomé das Letras, né? Eu vivi uma ilusão, Ah, né? tá, entendi. Entende? Eu vivi uma ilusão ali. São Tomé das Letras é uma das cidades mais lindas do Brasil, uma das cidades mais famosas do Brasil, visitada pelo mundo inteiro. Mas ela pinta um mundo de ilusão, né? E eu vivia esse mundo de ilusão. Hoje eu conheço São Tomé verdadeira, né? Eu conheço os meus amigos de lá, nativos de lá, atletas, pessoas que vivem ali, que conhecem a natureza de São Tomé, as trilhas, as cachoeiras. Eu falo que hoje eu conheço trilhas e cachoeiras que eu nem sabia que existia, né? Porque eles me levam até lá. E estou conhecendo Sobradinho, estou adorando, é a segunda vez que eu corro lá e foi fantástico, foi maravilhoso. Quantos km? Lá foram 14 km com 500 de altimetria. Eu fiz em 1 hora e 9 minutos. O que é altimetria? Altimetria é o sobe e desce da corrida. A corrida é assim, você sobe 10 metros, depois sobe mais 10, então você somou 20 metros de Ah, altimetria. tá. Aí sobe mais 30, 500, não foi muito, agora né? é muito, para 14 quilômetros é muito. É Não, muito. e para a idade também, porque já tem que estar bem preparado, né? Tem que preparar bem. Isso é uma coisa interessante para o atleta, né? Eu deixo isso muito claro em tudo que eu faço. Falo, galera, eu não brinco de correr, eu levo isso muito a sério. Eu sou um atleta amador, mas eu treino como um atleta profissional. Uhum. E o que você fala para a pessoa que, por exemplo, o cara tem 45 anos e fala assim: ah, vou correr, eu quero correr, já chega e quer correr. Não pode, pode? Acho que não, né? Eu acho que a primeira coisa é procurar um profissional. A primeira coisa, uma pessoa sedentária, uma pessoa que tem ali uma vida, enfim, com álcool, entende? Com alimentação ruim, acho que a primeira coisa que ela deve fazer é procurar um profissional da saúde. Né? Uhum. Procura um médico, faz uns exames, de repente procura depois um professor de educação física, vai para uma academia, receber instrução, né? Receber Verdade. orientação de profissional. Agora, é possível, eu adoro essa palavra, é possível, Tudo é possível aquele que crê? é possível, é possível. Né? 5 quilômetros, por exemplo, eu acho que é uma distância que qualquer pessoa consegue correr, desde que ela esteja
preparada, né? sendo observada por alguém. Então tem que se preparar para aquilo, né? Acho que qualquer coisa que você vai fazer, você tem que preparar para aquilo. Preparar para aquilo. As pessoas falam, ué, você correu 60, 70 quilômetros. Eu falei, mas eu comecei correndo 1. Né? Eu cheguei no 73, mas agora eu. Então, isso que eu ia te perguntar agora, a maior distância é 73? A maior distância contínua que eu corri foi 60 quilômetros. Eu fiz uma prova de 60 quilômetros que eu completei em menos de 6 horas. E 73 quilômetros eu fiz dentro de um desafio, aonde nós fomos convidados a correr uma maratona de manhã, 10 km de noite, e no outro dia correr 21 quilômetros. Isso em menos de 24 horas. O que é mais difícil. Porque quando você corre... Para, né? Justamente, quando você corre 73 quilômetros sem parar, o corpo está aquecido, os hormônios estão funcionando. Quando você corre 42, para, o corpo entra em recovery, ele entra em estado de recuperação. Né? Aí depois você corre mais 10, para de novo. Pior. No outro dia você vai correr 25. Então, assim, a chance de lesionar é muito grande. Então, a parte nutricional tem que estar muito alinhada, a parte de hidratação, de suplementação tem que estar bem ensaiadinha. Uhum. Mas esse 60 km que você falou aí, foi contínuo mesmo, foi direto? Você começou, por exemplo, 8 horas da manhã e foi até 2 horas da tarde correndo. Isso. Contínuo. Que isso, é muita coisa. 60 quilômetros. E fala para nós sobre a meia maratona do Rio de Janeiro. O que aquilo lá mudou na sua vida? Alex, a meia maratona é a distância que eu mais gosto de correr. Eu adoro correr 21 km. Por quê? A 21? 21 quilômetros é uma distância... Eu tenho uma resposta hormonal muito satisfatória quando eu corro essa distância. O meu corpo se adaptou a ela. Então, eu acredito que eu tenho uma descarga ali de serotonina, de adrenalina, né, de hormônios que trazem uma sensação de bem-estar muito grande nessa distância. E eu tenho um carinho muito grande pela a meia maratona do Rio de Janeiro, que foi aonde eu comecei. Foi o primeiro desafio que eu encarei nessa distância. Né? Eu olhei para esse desafio e falei, eu vou até lá, vou participar dessa corrida. Foi a primeira vez que eu vi um evento internacional, um evento com 20 mil, 25 mil atletas. Então foi muito emocionante. O Rio de Janeiro é uma cidade, já se diz, maravilhosa, né? Principalmente aonde os eventos acontecem, que é a zona sul do Rio, que é muito bonita, né? As praias mais famosas do Rio. Então, é emocionante, muito prazeroso estar e muito gratificante poder estar. Tá. Né? Mas lá você participou quantas vezes já? No Rio de Janeiro, eu já corri 4 provas. 4 já? 4 provas. Eu corri 2 meia maratona, corri a maratona do Rio e corri a ponte Rio-Niterói. Nós largamos do caminho Niemeyer, em Niterói, atravessamos toda a ponte Rio-Niterói até o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, uma meia maratona. E qual que foi, assim, os maiores desafios que você já teve que quebrar aí durante essa sua trajetória como corredor? Cara, como atleta, né? Como atleta, né? Os maiores desafios. Voltando na ponte, esse ano agora de 2025, eu tive o privilégio de cruzar 2 pontes muito importantes. Eu cruzei a ponte Rio-Niterói e cruzei a ponte da Amizade, correndo entre o Paraguai e Foz do Iguaçu, né? A Cidade del Este, né, no Paraguai, e Foz do Iguaçu eu também atravessei. Mas foi recente, né? Recente, na maratona, na meia maratona das 3 fronteiras. Você não tá parando, não, mas você tá para todo lado, aí. Você tá constantemente, né? Eu não paro, não. Eu não paro. Eu tento estar todo final de semana em eventos. Me traz uma paz de espírito muito grande, né? Mas pensando em desafios, o maior desafio, eu acredito que ele seja mental, né? A espécie humana, o cérebro humano, ele está programado para ele está preparado para preservar a energia. O cérebro humano, ele não quer esforço. Não quer, enfim. Ele fala, para que você vai correr se você pode economizar energia? Né? Para que você vai estudar se a gente pode deitar e dormir? Então, o maior desafio, eu acredito que seja romper essa barreira aonde o cérebro ele te força a inércia, não é? Então, o que acontece... Você tem que dar um empurrão ali para você fazer alguma coisa, senão você vai ficar parado. Sim. Né? Talvez a humanidade, os últimos 300 anos, vamos dizer assim, dessa ascensão do capitalismo, da vida moderna, ele trouxe essa condição
aonde a gente vai levantar peso na academia. Né? Pensa, Então, o corpo, mecanicamente, fala, pô, você precisa preservar suas articulações, mas você fala, não, eu vou lá e vou puxar ferro, vou levantar. Então, a mente, ela não quer isso, a mente quer ficar na dela e vamos acumular essa energia, vamos acumular essa gordura. Então, talvez o maior desafio seja esse, né? É como sair da inércia, como entrar em movimento e não parar, né? Porque primeiro, eu penso assim, primeiro são os motivos. Você reflete sobre os motivos. Então, várias coisas me levam a crer que correr, que fazer uma dieta, que levantar peso seja benéfico à minha saúde. Então, eu estou ali prevenindo diabetes, eu estou ali prevenindo hipertensão, né? Estou lidando de forma terapêutica com depressão, com ansiedade, com essas coisas todas. A minha família, esse é o meu motivo. Mas o que vai me manter ali é o foco, é a disciplina, né? É aquela vontade de ter resultados e sentir prazer na dor, né? O atleta ele aham. aprende a sentir prazer na dor Ah, tá. E você treina todo dia, velho? todo dia, Ah, tá. E aí, todo dia. Porque, Alex, descansar também é treino. tem que descansar, né? Descansar também é treino. A pessoa, às vezes, ela não se liga nisso. Treinar, 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 mas aquela hora Tem que do dar o descanso. sono, aquela hora do relaxamento, aquela hora que você senta com seus filhos para ver uma série, ver um filme, né? E isso também é treino. O seu corpo está reconstruindo as fibras, o seu corpo está absorvendo ali os nutrientes, né? Sua mente está descansando. Isso também é treino. Mas eu treino todos os dias. Ou eu Coisa boa. pedalo, ou eu nado, ou eu corro, ou eu puxo ferro, alguma coisa. E se eu não estou fazendo isso, eu estou Tá estudando. descansando e Eu estudando. estou estudando, eu estou lendo um livro, eu estou lendo algum artigo sobre esporte, coisa ou outra eu estou fazendo. Ah, você tá trabalhando pro bem, então, né? Vamos tentando. E o que você aprendeu com a corrida que nenhuma sala de aula ensina? Já que você é professor, né? Olha, a corrida, ela me ensinou a, o valor de quem. Alex, é delicado isso, cara, porque com a transformação que eu fiz na minha vida, eu tive que mudar os meus hábitos, mas eu também tive que mudar os meus ambientes e tive que mudar o ciclo de amizade. Uhum. Então, a corrida, ela me ensinou que a transformação, ela tem que ser de forma assim, ela tem que ser muito sábia, não é? Você tem que passar a escolher melhor os lugares que você frequenta, os lugares aonde você quer estar e as pessoas com quem você anda, não é? Uhum. Isso eu digo, Alex, com todo respeito, entendeu? Com todo respeito. Eu sou uma pessoa que, como eu disse no começo, eu estive envolvido numa vida de esbórnia durante muito tempo, então eu não posso me dar essa questão de estar em certos ambientes, né? Então a corrida me ensinou a cuidar mais de mim. Depois da corrida, teve alguma recaída, não? Não, não, eu não. Eu, para te falar a verdade, eu não gosto de ficar nem perto, cara. É, Eu né? não gosto, sabe? Eu percebi o mal que aquilo fazia na minha vida. Eu tento dizer isso para os meus alunos. E eu acredito que os adolescentes, eles me escutam, porque quando eu chego e falo para eles, eu falo, ó, não fuma essa droga aí não, que isso aí vai destruir sua vida, cara. Eles percebem que eu estou falando, é a fala de quem sabe o que está falando. Então eles escutam. É completamente diferente, né? Uma pessoa que nunca ousou dar o conselho, que é aquela que já vivenciou, viveu aquilo, né? E, de certa forma, Exatamente. sofreu com aquilo, né? Exatamente. Eu não estou julgando a pessoa. Eu não estou Uhum. apontando o dedo para ela. Entende? Porque uma pessoa que está numa situação de dependência química e ela quer sair daquilo, a última coisa que ela quer é ser julgada. Ela Uhum. não quer o julgamento das pessoas, ela quer acolhimento. Então, quando você mostra que você sabe o que ela está passando,
e que você está ali para escutar, o que a gente chama de escuta ativa, né? Eu não estou te julgando, não estou te apontando o dedo, não estou te dando conselho, não estou te ensinando a viver, nem nada disso. Eu estou te mostrando para onde isso vai te levar, a que caminho isso leva. E se você tiver uma predisposição a, enfim, a depressão, a esquizofrenia, uma predisposição à ansiedade, Acaba com a vida. uma predisposição a atentado contra a própria vida, isso aí vai impulsionar. Isso aí vai impulsionar. As pessoas têm que entender que tem muitas drogas que estão aí, o álcool é uma delas. Isso é depressora do sistema nervoso. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso. O cara chega para você e fala, eu bebo para extravasar, eu bebo, eu fico feliz. Fala, meu amigo, então você está falando contra a ciência. É uma falsa felicidade. É uma falsa, porque o que a ciência diz, o que as pesquisas dizem é que essa substância ela é depressora do seu sistema nervoso. Então, essa fuga vai voltar dobrada depois, ela vai te cobrar. Ela vai te cobrar. Então, quando eu converso com eles, eu sinto que eles escutam. Eu sinto que eles ouvem. Né? Então, você, como professor, hoje, você se tornou um educador diferente após a pandemia, quando você começou a correr, quando você começou a dedicar mais ao esporte. Sim, eu me vejo diferente. Né? Que antes você educava de uma forma, você era um professor, você trabalhava de uma forma. Isso. Hoje você trabalha... Humano. Isso, humano. Eu acredito que eu venho me tornando mais humano, compreendendo aí a mente humana e sabendo que o ser humano ele é falho. O ser humano ele é falho, né? Várias pessoas estão aí dizendo que quer ajudar, mas às vezes está apontando o dedo e isso acaba derrubando a pessoa, né? Mas eu creio que eu estou me tornando um professor mais humano. Eu estou tentando enxergar a realidade dos meus alunos, tentando compreender a pessoa por trás daquela situação ali. Você é mais amoroso hoje, digamos assim, de certa forma. Eu sou um professor bem bravo. É? Sou. Quando você chega na sala já, todo mundo fica quietinho. Tende a ficar. Tende a ficar. Mas eu vejo, Alex, que é mais por respeito, não por medo. Isso que eu ia te falar. Não é medo, não é medo, é respeito. Eu sinto o respeito da parte deles, né? Tanto é que eu vi que eu estava funcionando como professor o dia que eu esqueci o vidro do meu carro aberto na porta da escola e um aluno tocou a campainha da escola para avisar, falou, avisa o professor que o carro dele está aberto lá fora. Esse dia eu falei, cara, tá funcionando. O professor está funcionando, porque ele poderia ter feito uma sacanagem com o meu carro ali, né? Enfim, mas ele preferiu me avisar, né? Deixa eu avisar o professor. Você aqui é professor de cara fechada, não? Não, você chega, bate papo, sorri, conversa numa boa. Converso numa boa, tento me aproximar. Eu acho que assim, o aluno ele precisa separar, ele tem que entender que eu sou professor dele. Né? Eu sou seu professor, eu sempre deixo isso muito claro para ele, né? Então, o rosto sério faz parte do meu trabalho, até porque é o meu trabalho, né? E eu levo ele muito a sério. Mas eu acredito que eu tento estampar um sorriso sempre que possível, né? Mas eu tento, sim. E dá para formar atletas e cidadãos ao mesmo tempo? Dá sim, dá, porque eu acho que o esporte, não, tenho certeza, né? O esporte ele forma cidadão, né? Porque ele precisa, faz parte do atleta, ele precisa aprender a respeitar o adversário, ele precisa respeitar o ambiente onde ele está, ele precisa respeitar o próprio corpo, o atleta ele precisa estar em paz para ele competir. Verdade. Um atleta em conflito, ele treina a semana inteira, treina o mês inteiro. Aí ele entra em conflito na casa dele, no dia da prova. Ele leva os demônios tudo para a prova. Né? Eu acredito que isso vai minar a energia dele. Então, um bom atleta é uma pessoa bem resolvida. Repara no esporte nosso, os atletas mais famosos. Eu não quero citar nomes, mas a gente tem muito atleta, inclusive, que é referência para os alunos, que está cheio de dinheiro, mas por dentro eu acredito que é uma pessoa muito vazia. Porque não consegue lidar com os fantasmas. Né? Não consegue. Uma pessoa que tem que ostentar, uma pessoa que tem que pousar um avião, um helicóptero, carro, ela precisa disso, é porque ela tem que estar sempre ali mostrando ali para se afirmar ali, mostrando que pode, que é mais, que é isso, que tem aquilo,
mostrar o carrão, mostrar o avião, jet ski, É, navio, viagens, né? Então, sempre tem que ficar ali mostrando, né? eu acredito que falta alguma coisa interna ali, Ah, né? O atleta focado, o atleta disciplinado, né? Eu acredito que a tendência dele é ser um bom cidadão, é ele compreender que ele vive em sociedade, que ele vive num espaço comunitário, né? Onde ele precisa respeitar as pessoas. Talvez seja o maior desafio hoje nosso, é as pessoas compreenderem, os jovens compreenderem que a gente vive em comunidade. A uhum, gente vive num espaço onde a gente precisa respeitar uns aos outros. verdade. Né? O meu direito termina exatamente onde começa o seu. Ah, mas eu quero ouvir música, cara, mas eu quero dormir. Né? E como que a gente faz? A gente precisa chegar no meio termo disso. Né? Uhum. Aqui, vamos falar agora da Radical Roots. Como é que aconteceu? Como é que nasceu a Radical Roots? De onde que veio essa ideia? Foi você? Teve mais gente envolvida no início? E isso acontece de uma ideia, né? Lógico. Mas e depois, como é que surgiu? Como é que aconteceu? E a Radical Roots, ela hoje, ela é exatamente aquilo que você pensava, que você gostaria que fosse? Está se tornando. Está se tornando, está no caminho. Ela está no caminho. A Radical Roots, ela nasce dentro da academia lá do professor Juruna, na Espaço Saúde, lá é a gênesis do nosso projeto. Né? E eu fui muito acolhido, Alex, dentro desse ambiente. Né? Eu nunca vou falar assim, levanta desse sofá e vai treinar, seu preguiçoso. Não é assim que eu penso. Porque quando eu precisei, não foi a, não foi só da minha parte, eu precisei ser acolhido. Então, eu precisei de um profissional da saúde que me orientou a procurar o esporte, e quando eu procurei o esporte, eu fui acolhido lá dentro. Uhum. Né? E por isso que eu tento, sinceramente, eu tento, dentro da academia que eu treino, eu tento abrir um sorriso e tento aproximar de todo mundo. Eu tento mostrar para as pessoas que elas são bem-vindas ali, que eles estão fazendo certo, estando ali treinando, porque foi assim comigo. Né? Então, quando meu professor, meu treinador, o Eligron, quando ele chegou para mim e me acolheu, ele falou, cara, que bom que você está aqui. Quando eu contei para ele, ele falou, eu estou aqui, eu estou passando por um processo, eu estava meio depressivo, procurei ajuda psiquiátrica, eu sou um dependente químico que estou num processo de tirar isso da minha vida. Ele entendeu e me acolheu, me deu atenção. Uhum. Ele me deu atenção. E foi uma proposta dele. Ele falou: eu quero correr e pedalar, vamos? Eu falei: quem sabe? Porque na minha mente, as corridas endurance, as corridas em trilha, o cross country, nessas corridas de montanha, isso sempre existiu na minha mente. Eu sempre me imaginei fazendo isso, desde moleque. Desde que assisti o Dragon Ball, né? Eu queria viver essas coisas. Então, quando alguém me acolhe e me chama para aquilo, eu falo, vamos. E quando eu fui, eu gostei. E ao ir, eu comecei a perceber como que funcionava aquilo tudo. E de repente eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu acho que eu consigo reproduzir isso lá em Nepomuceno. E aí eu chego até o Juruna e propus isso para ele. Falei, Juruna, você tem uma academia, você tem uma estrutura aqui, vamos fazer um evento de corrida? Isso está crescendo, o número de atletas está aumentando, vamos fazer um evento? E ele topou, principalmente, Alex, naquilo que o capitalismo pede, né? Dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. Sem dinheiro, ele falou, Wesley, organiza tudo, porque se precisar do dinheiro, eu vou bancar isso aí, vai ser uma festa da academia. Eu falei, então beleza, né? Eu não vou precisar tirar dinheiro do meu bolso, né? E aí eu senti o apoio que eu precisava. Eu precisava daquele incentivo. Fizemos o primeiro evento, graças a Deus foi um sucesso. Atletas de Nepomuceno, atletas da região vieram, deu tudo certinho. Contratamos uma assessoria esportiva que nos assessorou, fizemos a cronometragem com chip, com computador, tudo como a regra pede, a federação pede, deu certo. E aí não paramos mais. Mas a ideia foi assim: um dia você dormiu lá, acordou e falou: opa, vou começar com isso aqui. Radical Roots, de onde surgiu esse nome? Radical Roots é o seguinte: eu fiz uma enquete, mas eu já queria que fosse Roots. Tem que ser. Não é que tem que ser. Eu Mais ou menos. fiz uma enquete, mas eu queria que fosse Roots. Eu falava, cara, tem uma enquete aí, olha que nome bacana, Roots. Tem outras propostas, mas olha o Roots, né? Roots significa raiz,
roots, com S, raízes, né? E eu acho isso muito forte, você ter raiz, né? Porque se você vai construir um projeto, você uma casa, enfim, você precisa do elementar. O que é o elementar? É a fundação, né? Então nós precisamos de raízes. E eu fiquei com isso na cabeça. Sempre gostei de estudar os povos originários, estudar tribos indígenas, civilizações antigas, sempre foi um prazer para mim. E tem uma banda de Minas Gerais que chama Sepultura. Sepultura, eu sou fã dos cara. Eu, assim, a minha vida de adolescente foi escutar Sepultura. Foi no show já? Já fui no show, já curti. Tive um show recente agora do Sepultura. Mas eles não estão novos mais não, né? Não, a galera das antigas. O Sepultura é das antigas, né? E o Sepultura tem um disco que chama Roots, que é um disco assim que revolucionou o thrash metal, né? É um disco que ele chega e várias bandas depois vão inspirar nesse disco para criar um movimento, talvez até o new metal nasce. Já teve cabelão? Muito grande. Muito. Eu já fui do rock and roll. Ô, Alex, é uma coisa importante ressaltar, é o seguinte, eu digo desse meu passado, né, de esborne e de rock and roll e de drogas, mas eu sempre fui uma pessoa pacífica, eu nunca fui de confusão, nunca fui de me meter em confusão e de agredir ninguém, sabe? Então, mas eu tinha esse cabelão, gosto de tatuagem, tenho algumas pelo corpo, mas esse disco do Sepultura que eu adoro, se eu tivesse que fazer um top 5 de discos, né, o disco do Sepultura, o Roots provavelmente estaria nesse top 5, e enfim, aí eu falei, cara, tem que ser Roots, e acabou que no final, democraticamente, com um pouco de influência minha, lógico. Tá, isso que eu ia falar, foi democraticamente mesmo? Com um pouco de influência minha, esse nome venceu. Instagram? Não, interno. Interno, com o pessoal mesmo. Da academia ali, interno, né? Tá. E aí a gente começou, e talvez a Roots seja a primeira equipe de corrida a se organizar em Nepomuceno. Nós não somos a primeira equipe de corrida, eu sei disso. Mas a se organizar, a criar estratégias, né, a criar uma logomarca, a criar uma bandeira, a criar um uniforme, a criar um movimento. A Roots é um movimento. A Roots não é uma equipe de corrida, a Roots é uma ideia. A Roots é um movimento. A criar um evento esportivo, né, talvez, isso pensando em atletismo, pensando em cross country, talvez a Roots tenha sido pioneira nisso. Tá, então eu até ia te perguntar isso mesmo aí, qual que é a diferença, né, da Radical Roots com os outros grupos aí esportivos que existem aí, quais são as diferenças que tem? Porque eu não conheço, mas com certeza deve existir vários grupos esportivos por aí, né? Nepomuceno tem vários, né? Nós temos um grupo esportivo em Nepomuceno que a gente apoia e participa de tudo, que é o Neprebike. Eu sou muito amigo da diretoria do Neprebike, não participo da diretoria, mas sou amigo deles, mas quando tem eventos a gente se apresenta ali como staff para colaborar, distribuir uma água para a galera, enfim, é um grande movimento esportivo dentro de Nepomuceno. E aí tem vários. Você pega as artes marciais, que vem crescendo, a gente aí já com atleta campeão internacional, né? Nós temos a escola de vôlei lá, o Eu Vôlei, se eu não estiver enganado, do Vander, que é um sucesso, reúne dezenas, né, de adolescentes jogando vôlei, enfim, as escolinhas de futebol, América. A Nepomuceno é muito forte, a gente tem muito talento e tem muito potencial. A gente precisa de investimento, precisa de planejamento, né? Precisa de empresas que olhem para isso, que patrocinam, o poder executivo, poder legislativo, criando leis, criando bolsas de incentivo ao esporte, aos atletas. Potencial tem demais. Bom demais. A TV Cidade sempre acompanha a Radical Roots, né? E a gente sabe que ela tem um calendário bastante vasto, né? Um calendário bacana. Esse calendário, o que ele mudou para a cidade de Nepomuceno? E fala para a gente também do calendário aí desse ano, se você já souber de cor aí, né? Deve ser muita coisa. A Roots tenta entregar muitos eventos, né? Esse ano a gente tem pelo menos 3 que já está marcado e que já está com inscrições abertas, né? Nós temos uma caminhada que se tornou a maior caminhada do sul de Minas. Então, de cunho ecológico, né, de cunho esportivo.
não comparando com as peregrinações religiosas. Ah, tá. Outro É segmento, diferente, é. diferente. Mas a caminhada Radical Roots, que acontece aqui na Serra, onde a gente passa por trilhas aqui na Serra, vai até o alto, lá no Mirante, Pedra de Deus, Pedra do Diabo, passa por algumas fazendas. Essa caminhada ela tem 12 quilômetros e ela se tornou a maior caminhada. A galera me liga, eu sou amigo de vários organizadores aí, de assessorias, de eventos. Eles falam, Wesley, você coloca aí 300, 400 pessoas para caminhar 12 quilômetros, cara. E assim, a galera reconhece a magnitude disso, né? E lembrando que eu amo Nepomuceno, eu tenho um carinho muito grande por Nepomuceno, mas Nepomuceno não é reconhecida por uma potência turística, né? Então a gente ainda tem esse desafio, que é trazer as pessoas e falar, ó, vem que a gente vai te apresentar coisas bonitas que a nossa cidade tem, vamos até lá, né? E as pessoas acreditam e vêm. Então agora em abril nós temos essa caminhada, acontece no próximo 19 de abril, e a gente espera chegar aí novamente perto de 400 atletas. Nossa, muita coisa. Bastante. Temos a corrida nossa de asfalto, né, que são os tradicionais 5 quilômetros, né, a corrida rasa de 5.000 metros. Ela é onde? A gente organiza agora, os 2 últimos anos, foi ali no Mercado Municipal Silvio Lucas, que cedeu o espaço para a gente. Fica uma festa muito bonita, eles têm um prédio muito bonito, né? Então eles cedem um espaço e nós fazemos ali na porta com música, com praça de alimentação, tudo, e os 5.000 metros rasos pelas ruas da cidade, que se tornou também, já está se tornando, né, uma tradição, já vai para o 4º ano, e esse ano também esperando aí próximo de 400 atletas. Essa também já com inscrição aberta, que acontece no dia 21 de junho. E o Desafio da Serra, onde a gente traz os atletas para correr o cross country, que é aí trilha e estrada de terra. A gente oferece 2 percursos, o percurso de 13 quilômetros e o percurso de 7 quilômetros. Também com festa, com música ao vivo, com praça de alimentação. É um ambiente, os eventos roots são de ambiente familiar. Para a família mesmo. Para a família mesmo. A gente quer que leve a família, e a minha esposa tem me cobrado muito para criar ambientes para as crianças. Ela também participa? Minha esposa é da natação, mas ela me ajuda e apoia em tudo. Está envolvida em tudo, ajuda e apoia. A minha família, graças a Deus, ajuda e apoia. Não tem nem como não apoiar, né? Você sair da vida que você estava para essa, só tem que ter apoio. É uma transformação fantástica. Transformação bacana. Só tem que agradecer, só gratidão. E quando que você viu que a corrida não era só sobre correr, né? E era uma transformação? Foi bem já no início? No início ela já começou a me dar sinais. Porque eu passei a ter muita clareza mental. Alex. E para mim, eu acho que o ponto forte disso tudo foi... Eu já fui comerciante, eu já tive bares, né? Foi mais de um. Eu já tive bandas de rock e já toquei na noite, e já fiz essas coisas todas. Então, estar em eventos sempre foi algo que fez parte da minha vida, né? E, de alguma maneira, eu sempre pensei em organizar eventos. Teve um momento em Nepomuceno, numa administração de um prefeito, que eu gosto muito da família, inclusive, eu apresentei um projeto de festival musical. Uhum. Mas, cara, quem que ia pôr dinheiro na mão de um cara tem como. com a cabeça cheia de devaneios? Gente, quem que falou, cara, vou te financiar? Não dá para confiar, né? Como? Então, quando eu percebi que ao mudar minha vida, a clareza mental, e quando eu comecei a perceber os empresários da cidade, os políticos da cidade apoiando, comprando a ideia, incentivando, patrocinando, eu falei, cara, peraí. Porque a vida, a gente existe nesse tempo, nesse espaço, e eu acredito que as pessoas, elas fazem parte de uma engrenagem, e cada peça, ela é fundamental. E de repente eu percebi assim, será que a minha missão, ou será que a minha contribuição social não é produzir esses eventos? Porque eu estou professor, é o meu trabalho. É uma função social e eu tento executar ela da melhor maneira possível. Mas eu sempre acreditei que eu podia mais.
Eu sempre tive uma energia que eu falei, cara, eu posso entregar mais. Pensando em comunidade, eu sou um agente comunitário. E quando eu comecei a perceber as pessoas falando, não, cara, eu acredito em você, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Vem aqui, senta aqui, vamos ver, vamos fazer. Falei, cara, o caminho é esse. O caminho é esse. Então eu percebi, falei, opa, peraí, eu tava apagado, né? E agora? Falei, agora eu tô começando a ganhar uma luz, as pessoas estão começando a acreditar no que eu tô propondo, e a gente entrega. A Roots até hoje entregou tudo que prometeu entregar. Tudo que a gente sentou com um empresário, um comerciante, com poder executivo, com poder legislativo, com o Cefet, que também já apoiou eventos nossos. Nós temos um workshop em parceria com o Cefet, já tivemos atleta profissional, já tivemos doutores da UFLA dando palestras no workshop da Roots. Então, quando eu comecei a perceber que dava para entregar, eu falei, cara, o caminho é esse. É o que eu disse, lá atrás morre o menino e nasce um homem, né? E tem uma parte bíblica que diz isso, quando você deixa de ser menino, as coisas de menino tem que ficar para trás. Você vira uma outra pessoa ali, né? Se tornar, né, o chamado. Como homem. Não, vai agir como homem, né? É o chamado, né? Eu acho que pode ter sido ali um chamado, sabe? Eu tenho uma gratidão enorme, eu acredito que tem um anjo que cuida de mim, cara. Tá do meu lado. Eu tenho essa crença. Quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para certas coisas que aconteceram, hoje eu não duvido, Alex, eu não duvido que tem do meu lado alguém, eu acredito que seja uma entidade divina que está zelando pela minha vida, cara, que está guiando meus pensamentos, meus passos, que cuidou de mim. Eu tenho essa gratidão e tenho orado muito, tenho rezado muito e agradecido por isso, porque hoje eu reconheço que essa força ela está do meu lado. Bacana. E qual conselho que você dá para aquela pessoa que está querendo começar agora na corrida, né, no esporte? Um conselho, Alex, o imediatismo não vai resolver nada, né? A pessoa ela tem que sentir prazer no processo, e o processo é demorado, é árduo, é dolorido, mas quando o resultado começa a aparecer, é muito bom, é muito prazeroso. Então, eu não sou de dar conselhos, né? Eu digo isso, eu não dou conselho, eu te conto história, né? E às vezes você vai dar um conselho, às vezes o que aconteceu com você não vai servir para mim. Não vai servir para o outro. Mas é assim, o mundo hoje, o TikTok, as redes sociais, né? Ele traz um imediatismo. A pessoa ela é 3 segundos, ela não gosta, ela pula para o próximo vídeo. E com o esporte não é assim. Você não vai fazer uma dieta hoje e ver o resultado amanhã. Tem como. Você não vai levantar 10 quilos no supino hoje e ver resultado amanhã. Você não vai correr 500 metros hoje e ver resultado amanhã. Mas hoje as pessoas querem imediatismo. E aí vai apelar para certas substâncias, né? Enfim, mas eu não estou para julgar também. Mas o esporte ele vai te entregar a longo prazo. O conselho que eu posso dar é o seguinte: aprenda a sentir prazer no processo. Aprenda a sentir prazer no processo. Porque o processo é lento. O processo é lento. Não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula. Uma fórmula não. Cada um tem a sua experiência, cada um tem um ambiente, não é? Não depende só da pessoa, depende do entorno dela, depende das pessoas que acreditam nela, olhar para as pessoas e perceber que elas acreditam em você, isso é muito importante. Mas a força de vontade é fundamental, né? Isso é primordial. É o primeiro passo, né? Ela é o primeiro passo. A motivação, a força de vontade, a dedicação, isso é o primeiro passo para você sair da inércia. Por quê? Com o tempo, essa motivação ela vai acabar, mas ela é primordial. Até a neurociência explica o seguinte: uma pessoa motivada ela é capaz de coisas muito grandes. Né? E no esporte, a motivação, inclusive, diminui a percepção de dor. Uma pessoa motivada no esporte, ela tem uma percepção de dor menor, ela consegue produzir mais. Só que isso passa. Então, ela tem que estar o tempo inteiro se reconstruindo, se reprogramando, se desafiando, buscando novos espaços, né?
o meu momento agora é de estudante, eu estou estudando educação física. Eu sou um professor de geografia, me especializei no ensino de geografia com pós-graduação, agora eu decidi ir para a área da saúde. Né, e comecei uma faculdade, estou no 2º ano de educação física. Então, isso por quê? Porque o esporte ele me faz tão bem que eu preciso criar motivos para eu continuar nele. Você não para também, não, mãe. Como é que tem tempo para fazer esse tanto de coisa? Participar do podcast da TV Cidade, você tem tempo para isso, tempo para dar aula, tempo para fazer faculdade, tempo para treinar, tempo para participar de competições. Tem que ser bem organizadinho para isso, hein? Muito organizado e ter uma rede de apoio. Nós precisamos de uma rede de apoio. E ser grato por essa rede de apoio. Por que eu estou aqui? Porque a minha esposa está em casa cuidando dos meus filhos. Uhum. Então eu tenho que agradecer a ela. Se ela não estivesse lá cuidando dos meus filhos, ou eles estariam aqui, provavelmente roubando o estúdio, né? Ou eu não estaria aqui. Uhum. Né? Então essa rede de apoio é muito importante na nossa vida. Organização. Né? Eu tenho meu pai com a minha mãe, eu tenho 43 anos, mas o meu pai com a minha mãe me apoia até hoje. Então, se eu preciso, eles são minha rede de apoio, né? Isso é fundamental. Então, eu só consigo ser professor, estudante, atleta, comunicador, empresário, porque eu tenho uma rede de apoio, eu tenho essas pessoas que estão me apoiando. Isso é muito importante, a pessoa ganha muito quando ela reconhece isso, né? Reconhece isso, fala, eu só estou progredindo porque eu tenho vocês do meu lado e vocês acreditam em mim e me ajudam. Sozinho não consegue fazer nada, né? Não, eu acho que não. Então, né? Pode ter quem faça, né? Eu não consegui nada sozinho, até agora, meus 43 anos, tudo que eu consegui foi porque eu tenho grandes pessoas à minha volta, me ajudando e me incentivando. Olha, e para a gente finalizar, se você pudesse voltar ao início da sua trajetória, você faria alguma coisa diferente? E você também já pode mandar um recado aí para quem você quiser. E é isso aí. O início da minha trajetória como atleta, como ser humano? Não, como atleta. Como atleta? Se eu faria algo diferente? Isso, é. Olha, eu acho que não. Acho que está indo bem. Tá? Eu não pulo etapas. Não pule etapas. Se você corre 5 quilômetros, não vai para os 42. Tenta correr. Você é obediente, organizado? Sou muito. Eu tenho metodologias, eu sou metódico. Eu sou um estudante de estoicismo. Eu gosto de planilhas, eu gosto de agenda, eu gosto de saber o que eu vou fazer amanhã, eu gosto de planejamento. E eu me policio muito, inclusive, né? Porque uma coisa é ser organizado, outra coisa é ser controlador, né? Então, para um projeto comunitário, você tem que ser organizado, mas não pode ser controlador. Você tem que deixar as pessoas brilharem também, não é? Você tem que dividir isso com as pessoas. Mas eu sou muito organizado, muito organizado. Mas não pular etapas, não pular etapas, né? Você vai um passo de cada vez, degrau por degrau, né? E eu faço isso. E eu tenho sorte, eu tenho grandes amigos, grandes conselheiros. Quando eu quase pulei etapas, alguém chegou para mim e falou, para, isso aí, você está dando um passo mais largo que as pernas, aí é que está o problema, não faça isso. Aí cai, né? Aí isso é justamente. Isso. Então eu tive esse momento já, e graças a Deus. E amigos, né? E amigos, como eu disse para você, tenho alguém cuidando aqui. E chegou e falou, escuta, porque não faça mesmo. E realmente eu não estava preparado para aquilo. Então, pular etapas é muito perigoso, né? Então, eu acho que não, acho que eu não mudaria nada, não. Está indo bem, estou gostando do resultado. E eu tenho só que agradecer. Eu não estou construindo nada sozinho. Eu tenho várias pessoas em volta que acreditam, que dão força. Cada evento Roots demanda 20, 30 pessoas. Essas pessoas vestem a camisa, elas vão para campo, elas acreditam no projeto, elas recebem as pessoas muito bem, que isso é muito importante, né? Você ser recebido, você ser acolhido. A pessoa chega no evento nosso, as pessoas estão sorrindo, estão dando bom dia, estão dando informação. Então eu tenho que agradecer. Sem elas eu não faria nada. Eu posso ter uma ideia, mas se eles não abraçarem, não tem como fazer.
né? Eu tenho que agradecer a cidade de Nepomuceno, porque até o momento está engajada com a Roots, né? O fato de eu estar aqui conversando com você é uma oportunidade que me enche de alegria, que me motiva a continuar, né? A sua equipe aqui, o Ronan com o Renato, sempre apoiou, sempre esteve junto, faz um trabalho fantástico. Vai lá, documenta, faz o registro, isso é muito importante para a história. Né? Quem vai contar a história daqui 10 anos, 20 anos? Não. A história hoje não está sendo escrita mais, ela está na rede. E quem controla a rede? Quem controla a rede são os americanos, é o Google que controla a rede. E se eles cismarem de apagar isso? Às vezes eu estou sendo ingênuo aqui, não sei, não entendo. Mas quem garante, né, que essa nuvem uma hora não desapareça e a nossa história se perca? Tudo pode mudar com o futuro, né? Nós não temos jornal impresso mais, nós não temos revista impressa mais para registrar essas coisas. Mas, enfim, enquanto digital, tem a imprensa que está cobrindo os eventos, que está participando. Então, a gente tem que agradecer isso tudo. Os empresários da cidade, os políticos da cidade, os amigos, a região, as equipes em volta de Nepomuceno. Então, Alex, é um movimento gigantesco, né, que as pessoas têm que acreditar, porque se elas não acreditarem, ele não existe. Verdade, Wesley. Wesley, muito obrigado aí por participar com a gente, viu? Fiquei muito feliz aí com esse bate-papo e volta mais vezes, volta, traz medalha, traz troféu pra gente aqui, pra gente ver, viu? E aí, tá aqui à disposição para você aí, quando quiser voltar. Prazer, sempre que você me convidar, e se tiver uma conquista à altura do programa, você pode ter certeza que eu te comunico, viu? E a gente vem contar a história aqui, para mim é um maior prazer, Alex. Aqui terminamos mais um podcast com Wesley, professor e também atleta. Até semana que vem.